e estamos estudando a história de Ruth. Que história incrível, não? Uma história que nos ensina tantos valores, tantas promessas. É um livro curto, 4 capítulos, mas daria para ficar o ano todo estudando. Sabe por quê? Porque ele acaba fazendo conexões incríveis com outros momentos da Bíblia. E é isso que eu quero mostrar para você de forma resumida nesta série especial. 2019 é o ano apostólico de Ruth e vamos viver todas as bênçãos e promessas que estão reservados. Amém? Bom, o lance é o seguinte: na última aula falamos sobre as maldições de Moabe. Moabe é o país de origem de Ruth. Ruth era moabita. E aprendemos que Moabe estava excluída da Assembleia de Deus. Um moabita não poderia participar de decisões em Israel, não poderia participar dos cultos, não poderia participar nem do exército, nem se fosse necessário poderia participar. Por quê? Porque eles tinham uma maldição e a lei de Moisés proibia a participação, porque no momento que Israel teve necessidade e precisava de ajuda, os moabitas não supriram e ainda guerrearam e contrataram Balaão para amaldiçoar, só que sabemos que em vez de amaldiçoar, ele só abençoou. Falamos também da vitória de Davi sobre os moabitas e do erro do seu filho Salomão, que fez aliança com mulheres moabitas e trouxe idolatria e destruição para o seu reino. Josias trouxe a limpeza das malignidades que Salomão permitiu e Neemias completou o processo e assim preparou o caminho do Salvador, do resgatador de todos nós, que quebra todas as maldições pelo seu amor, levou na cruz tudo aquilo que nos era prejudicial. E hoje eu vou falar sobre prosperidade. Todo mundo quer ser próspero. Afinal, o que é ser próspero? Tem gente que pensa assim, ser próspero é ter dinheiro. Ser próspero é ser rico. Será? Tem muita gente que tem dinheiro, tem poder, mas não é feliz. A palavra próspero é bem-aventurado. A palavra próspero é feliz, afortunado. Então a palavra makarios no grego, a palavra que Jesus usa para falar em Mateus 5, bem-aventurado, é a palavra próspero. Então não é só ter dinheiro, não é só ser rico, é ser bem-sucedido, é ser realizado, é ser feliz. E eu desejo que você seja muito próspero. Em nome de Jesus, em tudo que você fizer, que você seja feliz e bem-sucedido. E assim foi Ruth. E como Ruth manifestou esta prosperidade? Ora, era moabita amaldiçoada. Estava vindo de uma terra que já era miserável para uma terra que estava passando por um momento de dificuldades. E ainda era o período dos juízes, um período de muita contaminação espiritual em Israel. Ela não tinha direito a nada em Israel por ser estrangeira, ainda por cima moabita, acompanhando a sua sogra, sem marido, sem sogro. Um momento difícil, hein? E estava numa condição até de mendicância. Estava indo para Israel para tentar a sorte. Vamos ver o que vai dar. Mas manifestou a prosperidade, porque escolheu ter a bênção de Israel. A bênção do Deus de Israel. A aliança desta palavra, que traz prosperidade àquele que crê. Vamos entender essa história? Vamos ler Ruth, capítulo 2. Diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. E ela se foi, chegou ao campo e apanhava após os segadores, por casualidade, por acaso, entrou na parte que pertencia exatamente a quem? A Boaz,
o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: deixa-me buscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então aqui mostra um encontro de Ruth com um homem próspero. Eu quero lhe falar em nome de Jesus que você vai ter um encontro com Boaz. Deus vai colocar no teu caminho pessoas prósperas, fortes, para te abençoar, para fazer esta aliança de prosperidade. Nós vemos em Ruth o caminho da prosperidade. Ruth era uma mulher batalhadora. E como diz, não existe sucesso sem trabalho. Não existem riquezas sem trabalho. Tem que trabalhar, tem que quebrar a preguiça, tem que se esforçar. Não despreze os pequenos começos. Qual foi a decisão de Ruth? Eu vou pegar espigas, alguém vai me ajudar. Então olha que interessante. Noemi sabia que o seu marido morto tinha um primo rico. O nome dele era Boaz. Ele era rico e influente. Um homem que tinha posses, um homem diferenciado, um homem conhecido em Israel. Por quê? Porque ele era um homem temente a Deus e Deus deu a ele tudo o que ele tinha. Você perceba que aqui no diálogo com aqueles homens que trabalhavam para ele, os segadores, os que faziam a colheita, o temor que ele tinha, ele abençoou em nome de Deus e os segadores retribuíram a bênção. Então você já vê que o cara era diferente. O cara tinha a bênção de Deus pela aliança. E Ruth teve a coincidência, ou seja, a bênção de Deus de ter contato com este homem. Já logo em pegar aquelas espigas que caíam pelo caminho, de fazer aliança com um homem poderoso. Então vamos entender mais no texto por que ela tomou esta decisão de colher espigas que caíam pelo caminho. Vamos entender que lei de Israel era essa que dava sustento às pessoas desfavorecidas. Deuteronômio 24:19 diz assim: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres, deixar para trás assim, um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. Lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Então olha que interessante, a lei de Israel tinha um cuidado muito grande com os mendigos, com os necessitados. Não tinha assim o perfil de mendigo que nós temos, infelizmente, no nosso país, de pessoas que não querem trabalhar, de algumas pessoas que têm até problemas mesmo de saúde, limitações mentais ou emocionais e acabam vivendo na rua, e nós não temos políticas nesta geração que realmente atendam
as necessidades destas pessoas, ajudem com eficácia estas pessoas. A igreja e muitas associações têm feito um bom trabalho em tentar ajudar essas pessoas, e nós temos vários testemunhos de pessoas que eram moradores de rua e hoje são empresários, pessoas de sucesso, são servos de Deus que frequentam a nossa igreja, que saíram desta realidade. Naquela época não era comum ter esse perfil. Naquela época, as pessoas que estavam em necessidade nas ruas, em mendicância, eram viúvas, que não podiam trabalhar, eram os estrangeiros que estavam vindo de outras terras para tentar a sorte, e órfãos. Esses ficavam ali pelo caminho, buscando oportunidade para se sustentar. Então a lei era uma lei muito interessante, porque era uma lei de consciência, de gratidão que Deus tirou do Egito e deu àquela terra, e que tinham pessoas que não tinham direito à terra, uma lei que ensinava o judeu a ser altruísta, a ser caridoso, a atender o necessitado, a ter esse coração aberto, porque quem é desta forma cuidadoso com o necessitado tem prosperidade. Com certeza não vai lhe faltar, porque não deixou que o necessitado passasse fome. Mas também era uma lei que obrigava os desfavorecidos a trabalhar, e a trabalhar duro. Eles tinham que ir, como os próprios segadores, nas propriedades, tinham que colher o que estava pelo caminho. Então não era ficar ali parado pedindo esmola. Eles tinham que se mexer, eles tinham que lutar pelo sustento. Então era normal passar de propriedade para outra, não tinha assim divisões como nós temos hoje, muros, cercas. Tinha alguns marcos, até pedras no chão, que determinavam. Por isso que de uma propriedade para outra, de repente, por uma direção divina, Ruth estava na propriedade de Boaz. Agora o que era interessante, não partiu de Noemi falar para Ruth: Ruth, vá buscar espigas, porque este é um direito pela lei de Israel, ao estrangeiro e à viúva, porque ela era estrangeira e viúva. Então não era esse, pode dizer até órfão, né? Porque ela deixou sua família para trás, ela não se considerava mais filha de Moabita, né? São detalhes, mas enfim, ela não impôs para Ruth isso, mas Ruth fez de boa vontade. Então Ruth sabia das leis de Israel, provavelmente Noemi ensinou tudo, porque Ruth, como moabita, sabia de leis que ela acabava sendo limitada, ela não poderia participar de decisões, ela não poderia participar do exército, até porque era mulher também, ela não poderia participar do culto santos. Então Noemi se preocupou em ensinar todas as tradições, costumes e leis de Israel, para que Ruth fosse preservada, acabasse não cometendo um erro e prejudicasse alguém, ser punida, porque as leis de Israel eram muito diferentes das leis de Moabe. E consciente da lei de que a viúva, o órfão e o estrangeiro podiam colher as espigas que ficavam para trás, ou seja, se ficasse para trás, eu, como colhedor, não poderia, o coletor, melhor dizendo, não poderia voltar para buscar. Tinha que ficar pelo caminho para o necessitado. Era a regra, era a lei. Isso era uma forma de manutenção social. Assim, as pessoas não morriam de fome pelo caminho e não se concentravam para praticar roubo, para praticar pecados e crimes. Então era uma forma muito inteligente de resolver um problema social. Olha como Deus pensava em tudo para aquela sociedade. Então Ruth tinha um posicionamento de prosperidade. Tenho consciência desta lei, sei deste direito, vou trabalhar para produzir o alimento, o suprimento,
para levar para mim e para minha sogra o alimento. Então esse posicionamento espiritual a conduziu para ter o contato com um homem rico e poderoso. Então eu quero lhe dizer, não fique parado. Se você está desempregado, se está num momento difícil, não fique com os braços cruzados. Ó Deus, me ajude. Ó Deus, faça alguma coisa. Eu creio. Creia, ore, jejue, mas vá procurar. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Jesus nos ensinou isso. Então você precisa procurar de outra forma. Não está dando certo nesse caminho? Vai procurar outro. Vai procurar outra oportunidade. A cabeça de Ruth era muito inteligente nisso, muito sábia. Para ter prosperidade, eu tenho que buscar oportunidade. Não é esperar a oportunidade vir ao teu encontro, mas você vai em direção à oportunidade. Que grande lição para a tua prosperidade. E aí, continuando a história, diz assim: então disse Boaz a Ruth: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem e irás após ela. Então ele está dizendo, sempre faça a colheita com as minhas servas. Não vá para outra propriedade, sempre esteja com elas, porque é claro, ele sempre colocava, vamos dizer assim, seguranças, homens protegendo as suas servas, porque existia perigo, pessoas de má índole, pessoas que poderiam molestar, e ele ainda deu ordem, ó, não dei ordem aos servos que te não toquem, quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe, do que os servos tiraram. Então ele deu a Ruth, nesta ocasião, proteção e também suprimento, não como uma viúva que pegava o que sobrava, mas como uma serva dele. É aquela coisa, ele disse para ela, olha, eu estou te dando praticamente um contrato trabalhista, estou te dando já o vale-refeição, o vale-transporte, a minha proteção, para que você possa trabalhar aqui como se fosse uma serva minha. Então ela, inclinando-se, rosto em terra, lhe disse, por que você está me favorecendo? Eu sou estrangeira, por que você está me abençoando tanto? Respondeu Boaz, olha que incrível, bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste o teu pai, a tua mãe, a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. Olha que incrível. Ele está falando, você mereceu isso. Você abriu mão do teu passado, da tua família, da tua terra, veio para uma terra estranha. Tudo isso para amparar a tua sogra israelita. Você é uma estrangeira. Você enfrentou todos os perigos, todos os preconceitos, em amor a Noemi, que é, querendo ou não, parente de Boaz. Ele ficou impressionado. E ela estava ali como Abraão. Deixou para trás a sua parentela, a sua terra, e foi para a terra das bênçãos de Deus. E ainda disse assim, que o Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Então ele está dizendo, a proteção não é só minha, você também agora é protegida pelo Deus de Israel. Então disse Ruth, tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas, formalmente. À hora de comer, Boaz lhe disse, achega-te para aqui e come do pão e molha no vinho o teu bocado. Então, só um parênteses, aqui ele está dizendo, não vem apenas comer o pão comum, como todos os outros servos comem. Pode vir aqui molhar, o vinho aqui ele diz é como se fosse um molho, como se fosse um vinagre. Né? Ou seja, ele estava dando a opção a ela de não apenas comer o pão, mas comer o pão com um molhozinho, deixar o pão mais saboroso. Então ela se assentou ao lado dos segadores e ele lhe deu
grãos tostados e cereais, e ela comeu e se fartou e ainda lhe sobejou, ou seja, além de comer pão, comeu aquela granola, ou seja, comeu o que tinha de melhor na terra. Deu uma condição até melhor do que deu a seus próprios servos. Então ela foi favorecida. Eu quero que você entenda as bênçãos de Boaz neste texto. Você vai ter todas estas bênçãos a partir deste ano. Amém? Você vai ter a proteção de pessoas poderosas que Deus vai levantar para te ajudar, porque o próprio Deus poderoso está te cobrindo. Você está sob as suas asas, sob a sua proteção. Você vai ter a recompensa por todo o bem que você praticou. Às vezes diz assim, poxa bispo, fiz tanto bem para as pessoas e não fui recompensado. Chegou a hora de você ser recompensado em nome de Jesus. Você vai ter o favor, você vai ser favorecido. Tudo que lhe era contrário, agora vai se tornar favorável em nome de Jesus. Você vai ser suprido. E olha, não vai ser só suprido com o pãozinho, com aquilo que é básico, não. Vai ter grão tostado, vai ter molho, vai ter o que tem de melhor na terra. E você vai ter satisfação. Veja, estamos numa geração que as pessoas sempre estão insatisfeitas. Nunca tá bom, nunca tá legal. Sempre tem, sabe a gente cri-cri? Sempre tem alguma coisa que você fala, ai, por que não é assim? Mas em Cristo Jesus, você vai encontrar satisfação e ainda vai sobejar, ainda vai sobrar, ainda vai te garantir um futuro ainda melhor em nome de Jesus. Por fim, vamos continuar o texto. O versículo 15 diz assim, levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos dizendo, até entre as gavelas, deixai-a colher e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as, assim, sabe como que, olha a direção dele, está dizendo assim, deixe ela colher até nos lugares mais nobres da fazenda e também deixe intencionalmente algumas espigas cair pelo caminho. Quando vocês estiverem colher, começa a deixar algumas a mais, assim, deixa cair assim propositalmente, para que as apanhem e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou, que é amassar o trigo e a cevada para liberar a semente, o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Vamos parar aqui só um pouquinho para eu explicar a prosperidade de Ruth a partir daquele momento. Ela foi ali para colher o que ficava pelo caminho, era pouca coisa. De repente, ela começou a colher muito, porque aquilo era intencional. Então, além de comer bem enquanto ela estava lá, ainda sobrou para levar para Noemi, intencionalmente começou a ter uma colheita melhor, porque as espigas eram lançadas pelo caminho. E ela produziu um efa de cevada. Um efa é equivalente a quase 23 litros, é uma medida de volume. Então imagine, ela teve em um dia de trabalho o que um homem que naquela época coletava, o equivalente a um mês de trabalho. Um mês de trabalho em um dia. Está entendendo a prosperidade de Ruth? Declare isso para a tua vida. Eu vou ter em um dia de trabalho a prosperidade de um mês. Porque um efa de cevada era muita coisa. Era quase um mês trabalhando para colher tudo aquilo. Então imagine, ela tomou, veio à cidade, viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, onde é que você colheu tudo isso? Onde é que você trabalhou? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse, o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora,
Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores, ou seja, além de ser um homem que está nos ajudando, que nos deu comida para quase um mês, ainda por cima, ele tem o direito do resgatador, que eu já vou explicar. Assim passou ela a companhia das suas servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou e ficou com a sua sogra. Então, que colheita incrível! A colheita de um mês de trabalho em apenas um dia. Então, ali ela já garantiu um futuro próspero para ela e para a sua sogra. E ainda pôde colher com as servas, deixou de viver apenas do que sobrava pelo caminho. E ela ficou ali colhendo até terminar a colheita da cevada, que é em maio, e a colheita do trigo, que é em junho. Então ela levou cevada e trigo. Cevada, vamos dizer assim, era naquele momento um cereal básico, mas muito inferior ao trigo. Mas ela teve acesso ao básico e ao superior. Então esta condição de prosperidade que Deus tem para a tua vida, você vai deixar de comer migalhas, vai deixar de comer aquilo que fica pelo caminho, aquilo que sobra, e você vai comer o melhor da terra e vai levar para o teu futuro prosperidade. Sabe o que significa? Você vai ter poder de investimento, poder de construir riquezas, poder de deixar um legado para os seus filhos. Recebe essa prosperidade em nome de Jesus Cristo. E ainda por cima, além de ajudá-las com o alimento, com o suprimento, com o melhor da terra, ele também era o resgatador. Eu não vou aprofundar nesta aula sobre isso, nós vamos entender nas próximas, mas havia uma lei em Israel que, se alguém perdesse os seus bens, poderiam ser resgatados se um parente próximo com o direito de resgatador comprasse esta terra e assim devolvesse à família original. Então, todas as terras de Israel já estavam divididas e eram perpétuas para estas famílias, mas de repente a família passava por necessidade e tudo mais e acabava tendo que ou vender ou perder, e aí o resgatador poderia comprar de volta. E assim era a forma de a terra sempre ficar com a mesma família e dar a chance desta família trabalhar na terra para pagar as suas dívidas. Então era um sistema muito interessante de preservação e de equalização social. A pena que vivemos uma sociedade de uma distribuição de renda tão injusta e assim promovendo riqueza e simultaneamente pobreza. Israel havia o cuidado, pela lei, de todos preservarem as suas riquezas e assim diminuir ou até erradicar as injustiças sociais. Nessa tabela você está vendo o poder de um parente resgatador. Ele poderia promover recuperação judicial, que era assistir nos julgamentos. Ele poderia trazer recuperação econômica a esta família, ou seja, a recuperação da propriedade perdida, e também poderia trazer a recuperação humana. Ele poderia vingar a família de um assassinato. Então ele poderia se vingar mediante a lei de Moisés, caso uma família, alguém de uma família assassinasse um querido da sua família, ir lá praticar justiça e matar essa pessoa. Ou então se essa pessoa podia se esconder naquilo que se chamava de cidades-refúgio, e assim a justiça era feita. É claro, era um sistema um pouquinho, vamos dizer assim, tribal, meio olho por olho, dente por dente, como Hammurabi, mas era a forma de fazer a manutenção social e a justiça naquele período. Então imagine,
Os moabitas que eram excluídos de decisões, de cultos e do exército, agora nós vemos uma moabita sendo favorecida, sendo resgatada no seu direito, no direito familiar, sendo favorecida por um israelita. É uma loucura, né? Realmente um homem movido por Deus, Boaz, um homem incrível, que pagou um preço de se expor para ajudar uma mulher moabita. Então nós vemos aí a vitória sobre muitos preconceitos, quebrando maldições, e onde havia pecado, a graça se manifestando. Onde havia miséria, a prosperidade se manifestando. E que você tenha esta vitória e esta bênção em nome de Jesus. Na próxima aula, vamos falar sobre o posicionamento de Ruth. Vamos entender muito mais da história de uma mulher vitoriosa e vamos viver estas bênçãos neste ano em nome de Jesus.